Olá, mais uma vez. Aqui quem está falando é Tiago, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Santana, aqui na cidade de Limeira. E hoje eu estou aqui para a gente finalizar a nossa série de reflexões sobre o sentido da vida, baseado no livro de Eclesiastes. Nós tivemos aí 3 vídeos anteriores refletindo sobre esse tema, sobre o sentido da vida, qual é o propósito da vida. E a gente tem feito isso, então, baseado no contexto de Salomão, em que ele escreve o livro de Eclesiastes. E hoje, para finalizar, eu gostaria de ler os 2 últimos versículos de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Salomão escreve o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então nós temos trabalhado esse tema, né, do sentido da vida, e nós vimos então que o homem, ele busca por sentido, as pessoas buscam um significado na vida, um propósito na vida, né? Platão, ele dizia que o homem, ele é um ser em busca de significado. Então o tempo todo as pessoas estão em busca de significado, as pessoas estão em busca daquilo que dá sentido, satisfação, prazer na vida. Eu estava lendo uma entrevista uma certa vez de um jogador de beisebol e ele alcançou o patamar mais alto, o hall da fama desse esporte. E ele foi dar uma entrevista então, e o repórter que estava entrevistando perguntou para ele: olha, lá no comecinho, quando você estava começando a jogar, quando você estava iniciando a sua carreira, o que você gostaria que alguém tivesse lhe dito? O que você gostaria de ter ouvido quando você estava no início? E aquele jogador, então, ele disse assim: olha, eu gostaria que alguém tivesse me dito que quando você chega no topo, não há nada lá. Muitos objetivos revelam o quanto eles são vazios só depois de vários anos perdidos em busca desses objetivos. Muitas tentativas por sentido, por significado na nossa vida, só depois da gente gastar anos e anos na tentativa de alcançar isso, é que nós percebemos o quão frustrantes foram esses anos. O quão ilusórios eram esses objetivos e foram essas tentativas, né? Na nossa sociedade, a gente vive num meio em que as pessoas elas estão atrás de muitos propósitos, né? E elas pensam que nesses propósitos, nessas coisas, elas vão encontrar sentido. Então elas buscam sucesso nos negócios, elas buscam prosperidade financeira, elas buscam bons relacionamentos, entretenimento, fazer o bem para as pessoas, e elas então se desgastam e gastam a sua vida nessas tentativas de alcançar uma satisfação, de alcançar de encontrar um sentido na vida, um propósito, um significado, né? E no fim das contas, depois de vários anos gastos nisso tudo, parece que ainda existe uma lacuna interior, um sentimento de vazio que parece que não foi preenchido. O autor do livro de Eclesiastes, ele expressa esse sentimento. Ele tenta encontrar sentido no trabalho, na busca por conhecimento, nas coisas dessa vida, nas festas, nos prazeres dessa vida. E ele diz, olha, tudo isso é vaidade, tudo isso é inútil. Se a gente viver só com os olhos nesse mundo, no aqui e no agora. Se você olhar para a vida de Salomão, Salomão ele tinha prosperidade além da medida, extremamente rico.
Salomão, ele era o homem mais sábio da sua geração. Ele tinha sabedoria maior do que qualquer um do seu tempo. Ele tinha mulheres, ele tinha palácios, ele tinha jardins que causavam invejas em todos os outros reinos. Ele tinha a melhor comida, ele bebia os melhores vinhos, ele tinha toda forma possível de prazer, de diversão, de entretenimento. E num dado momento da sua vida, ele diz que, olha, tudo que meu coração deseja, eu consigo, eu busco. E mesmo assim, ele resume no livro de Eclesiastes, ele diz assim, olha, essa vida debaixo do sol, essa vida vivida como se tudo que existisse fosse o aqui e o agora, desconectado da realidade divina de Deus, é algo sem significado. E por que que existe esse vazio? Porque Salomão mesmo vai nos dizer que Deus nos criou para algo além do que nós podemos experimentar aqui e agora. Nós fomos criados para algo muito maior do que as coisas desse mundo podem oferecer. Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nos nossos corações, então, nós sabemos que o aqui e o agora, as coisas que esse mundo pode oferecer, não satisfazem plenamente. A vida não se resume ao aqui e o agora. As coisas dessa terra não são tudo o que existem. E aí nos 2 versículos finais, no vídeo passado nós olhamos para o comecinho do capítulo 12, quando Salomão diz, olha, lembra-te do teu Criador, antes que venham os dias maus. Lembra-te, coloque a sua mente e o seu coração naquilo que é eterno. E aí no finalzinho agora, os versos 13 e 14, ele diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, verso 13. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, nos 2 versos finais, Salomão ele nos exorta a nos preparar para o dia do juízo final. No versículo 14 ele diz, Deus trará o julgamento tudo que foi feito. E como então que nós nos preparamos para o juízo final? Ele traz 2 ensinamentos importantíssimos no verso 13. A suma, o resumo de tudo isso que ele escreveu. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos é o resumo de tudo que Salomão quer nos ensinar. É o resumo do livro de Eclesiastes. E, na verdade, é o resumo de toda a Escritura. No capítulo 12, versículo 13, Salomão diz, olha, a conclusão de tudo é essa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Aqui a gente não tem uma sugestão, Salomão não está dando uma sugestão. Não é uma opção que nós podemos ou não acatar. O que nós temos aqui é um comando, é uma ordem, é um imperativo. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Os verbos aqui eles estão no imperativo. É uma ordem que a palavra de Deus nos traz para que nós temamos a Deus, para que nós obedeçamos aos seus mandamentos. Em outras palavras, o que Salomão está nos dizendo é isso. Olha, leve Deus a sério e faça o que ele diz. É isso que vai trazer significado para a sua vida. Vamos olhar para cada um desses ensinamentos. Em primeiro lugar, então, Salomão diz, tema a Deus. Temor. Deve haver temor no nosso coração. Temer a Deus significa levar Deus a sério. Temer a Deus significa ter uma reverência por aquele que é maior do que nós. Um respeito reverente. Uma admiração. E essa questão do temer a Deus, o temor, ele é fundamental nas Escrituras. Esse assunto do temor de Deus. A Bíblia fala sobre temer a Deus 278 vezes. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, mais de 200 vezes nós temos essa ordem que nós devemos temer a Deus, temer a palavra de Deus, temer o nome do Senhor.
E eu gosto de pensar nesse temor a Deus sob dois ângulos diferentes. Em primeiro lugar, o temor a Deus ou o temor de Deus, ele pode ser definido como aquela admiração reverente diante do Deus Criador. É mais ou menos aquela ideia quando você chega diante de um cenário esplêndido, maravilhoso. Você chega aí, sei lá, diante das cataratas do Niágara, do Grand Canyon, né, dos Alpes suíços, e você chega então diante daquela paisagem, daquela obra majestosa de Deus, e você se sente pequeno demais, você se sente espantado, é aquele sentimento de uou! Que Deus grandioso! Deus quer que nós tenhamos essa admiração por Ele, por quem Ele é e por tudo que Ele faz. Mas um segundo aspecto também do temor, que é esse que Salomão está nos trazendo aqui em Eclesiastes, é que o temor ele também deve abranger o julgamento de Deus, o juízo de Deus. O verso 14, porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Isso nos leva também a incluir na nossa definição de temor, o terror pelo juízo de Deus, pelo julgamento de Deus. Se você e eu entendemos que Deus ele é fogo consumidor, como a palavra dele diz, Deus ele é o justo juiz, e como cristãos nós daremos contas das nossas vidas diante do tribunal de Deus, a Cristo que é o Rei soberano, isso deve produzir em nós também temor, um temor santo. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, né, junto com a igreja, nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus que é grandioso, que nos deixa espantados de tamanha grandeza, de tamanha majestade, e nós estamos diante desse grande Deus que ele é santo, ele é justo, ele é majestoso, ele é aquele que vai julgar tudo e todos. E isso deve produzir em nós temor. E é isso que Salomão tem em mente quando ele diz, olha, acima de tudo, o primeiro lugar é tema a Deus. Com relação a esse tema, nós temos dois problemas que nós encontramos. O primeiro problema é que muitos não levam Deus a sério. Essa questão do temor a Deus, ela não é muito levada a sério. Muitos não têm essa noção da majestade e da grandeza de Deus. E elas vão empurrando a vida cristã com a barriga, da mesma forma que nós fazemos com todas as outras coisas na vida. Falta temor, falta reverência diante de Deus, que é incrivelmente maravilhoso. Muitos vivem a vida cristã de forma relaxada, desenvolvem um relacionamento superficial com Deus e não crescem e não amadurecem, porque elas não dão importância a isso, falta temor. Um segundo problema que nós encontramos também, que é consequência disso, é que nós tememos muitas outras coisas, mas nós não tememos a Deus. O que nós tememos nessa vida? Talvez entre os 10 principais temores dos pais estão a poupança para aposentadoria, é um motivo de temor, né? A morte de uma criança antes dela crescer, o preço do combustível, o trânsito, a violência, a corrupção, as incertezas da vida, essa pandemia global que nós estamos vivendo. Tudo isso causa temor e nós tememos tudo e todos, mas nós não tememos a Deus. Nós não levamos Deus a sério. E a palavra de Deus nos convida a temer a Deus. Tem um autor que chama Oswald Chambers, no século XIX, e ele diz assim, que quando você teme a Deus, você não teme mais nada.
Enquanto que se você não teme a Deus, você teme tudo o mais. Quando o nosso temor está em Deus, a nossa fé está em Deus, a Bíblia diz que a fé em Deus lança fora o medo. Mas quando nós não tememos a Deus, quando nós não levamos Deus a sério, os temores surgem e tomam conta do nosso coração e nós tememos tudo, menos a Deus. Provérbios 1:7, Salomão começa escrevendo lá também, e ele diz, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer viver com sabedoria? Tema a Deus. Leve Deus a sério. Aquilo que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Leve Deus a sério. Mas a segunda conclusão que Salomão chega, Eclesiastes 12:13, né? Depois de tudo isso, aqui está a conclusão. Tema a Deus e segundo, guarde os seus mandamentos. Ou obedeça os seus mandamentos. Aqui agora temos a obediência. O temor a Deus deve nos levar à ação. O temor a Deus deve nos levar à prática da obediência. Quando nós tememos a Deus de fato e de verdade, nós damos ouvidos àquilo que Ele nos diz e nós buscamos obedecer, viver na direção daquilo que Ele nos diz. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus são aqueles que temem ao Senhor. São aqueles que buscam viver de acordo com a vontade santa e soberana de Deus. Jesus, ele resume os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus e amar o próximo. Esse é o grande mandamento que Jesus nos deixou. Esse é o dever de todo homem, de acordo com Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Guardar os mandamentos. Jesus mesmo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar significa obedecer, significa cumprir aquilo que Jesus diz na sua palavra. É ouvir as palavras de Jesus e é colocar em prática na nossa vida as palavras de Jesus. É buscar alinhar a nossa vida com a vontade daquele que nos criou. Lembra-te do teu Criador. Quando nós fazemos isso, nós estamos provando que nós tememos a Deus, que nós amamos a Deus. Deus é o Criador da vida e somente Ele sabe como nós devemos viver. Somente aquele que nos criou pode dar sentido para a nossa vida. E por que nós somos chamados então a temer a Deus e guardar os mandamentos? Versículo 14 de Eclesiastes 12. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. A Bíblia ela ensina que existe um dia designado por Deus, determinado por Deus, para o grande julgamento, o dia do juízo final, o dia em que nós teremos que prestar contas da nossa vida diante de Deus. O dia quando Cristo ele vai voltar e nós não sabemos quando, mas todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus, diante do tribunal de Deus. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas obras diante de Deus, e a implicação disso tudo, então, é que a glória e a recompensa que nós desfrutamos na terra e na eternidade, né, dependem da vida que nós vivemos aqui. Nós teremos que prestar contas a Deus das nossas obras. A conclusão natural e inevitável é que nós precisamos, como cristãos, buscar todos os dias temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque mesmo nós cristãos, que somos salvos pela graça, por meio da obra de Cristo, nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Nós precisamos levar Deus a sério. Nós não podemos empurrar Deus e a vida cristã com a barriga, relaxadamente, como a gente faz com todas as outras coisas na nossa vida. Levar Deus a sério, é isso que dá sentido e significado para a nossa vida. E a grande boa nova que eu gostaria de encerrar é que diante desse tribunal,
diante desse julgamento, a única saída, o único jeito de nós sermos bem-sucedidos diante do tribunal de Deus, diante do justo juiz, é estando ligados a Cristo. Por meio da fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. São as obras de Cristo e não as nossas obras que nos salvam e que nos trazem vida. É a obediência de Cristo e a morte de Cristo na cruz que nos dá a garantia de vida eterna. Por esse motivo, nós somos chamados agora a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos. Nós somos chamados a nos consagrar por completo a esse Deus que nos ama tanto a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar. E eu gostaria de finalizar com uma pergunta. Será que hoje existe alguma área da sua vida que o Senhor Deus deseja corrigir? Somente quando nós desistimos de tudo, de tentar viver do nosso próprio jeito, é que nós estamos preparados para realmente ouvir a conclusão de Eclesiastes. Não adianta tentar buscar satisfação plena, alegria, sentido e significado nas coisas desse mundo. Por isso que a conclusão que Salomão chega e a conclusão que nós devemos chegar é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever essencial de todos nós. Esse é o dever de todo aquele que está em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim, em temor e obediência. E assim que a gente encontre significado, sentido para a nossa existência.